nós anunciamos, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN o jornalista Adilson Trindade, editor de política do jornal Correio do Estado. Há 28 anos, Adilson é o editor de política do jornal. Adilson, em primeiro lugar, a gente quer agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite e vir aqui na CBN falar com o ouvinte da CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Eu que agradeço pelo convite para comparecer aqui, para a gente fazer um bate-papo, né? Tomara que os nossos ouvintes aqui a gente possa contribuir. Exatamente. Né? Adilson, ontem a FIEMES, aí a gente fala agora para os ouvintes CBN, para você que está nos acompanhando tanto pelo seu carro, na sua casa, pelo celular ou pela internet, nessa transmissão ao vivo pelo facebook.com/CBNCG oficial, a FIEMES ontem publicou a primeira rodada, FIEMES Vox Populi, que mostra como é que está o cenário político eleitoral aqui na capital, especificamente em Campo Grande. A pesquisa traz uma série de dados, Adilson. Nós vamos começar falando sobre o registro. O registro dessa pesquisa, número 09120/2018. Por que é importante falar do registro? Porque foi feito pela FIEMES, registrado pelo Vox Populi no dia 16 de março, na Justiça Eleitoral. A pesquisa ouviu de 17 a 21 de março 500 pessoas com 16 anos ou mais em 31 bairros de Campo Grande. A margem de erro, segundo o Vox Populi, é de 4,4 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o grau de confiança dessa pesquisa é de 95%. Feitas essas ponderações, nós vamos aqui. A pesquisa indica satisfação de morar no Estado e etc. e tal. Nós vamos falar sobre isso também. A pesquisa, ela acontece todos os anos, a FIEMES tem feito essa colaboração, ela é um pontapé inicial. Acho que toda pesquisa, Adilson, ela mexe no cenário político eleitoral de uma cidade, de um estado, de um país. É o cenário do momento, né? É o cenário do momento. Nós já vimos algumas pesquisas sendo publicadas aqui na capital, geraram algum debate. Quando a gente fala dessa pesquisa especificamente, até pela importância que tem a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, a gente vai dar agora esse ênfase. Eu vou começar falando do cenário eleitoral específico, que é o que acredito o leitor também, o eleitor e o ouvinte nosso da CBN quer saber. Sobre o cenário eleitoral, a pesquisa espontânea. Adilson, quando a gente fala em espontaneidade, é quando o entrevistador chega para o eleitor e pergunta para ele, sem mostrar nada: bom dia, eu sou do Instituto Vox Populi, se as eleições fossem hoje, em quem o senhor votaria para o governo do Estado? Essa é aquela pergunta de impacto, eu não mostro nem o nome, eu já chego para você e te pergunto, quem que você votaria hoje para o governo do Estado? Nesse caso, o Vox Populi mostrou o seguinte resultado aqui em Campo Grande. André Putinelli liderando com 12%, André Putinelli é do MDB, seguido pelo candidato do PDT, Juiz Odilon de Oliveira, com 10%. E o atual governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, aparece com 5% das intenções de voto. Esse é o cenário da espontânea. Na estimulada, o que é estimulada? É quando o entrevistador mostra um papel ali com os nomes dos pré-candidatos ao governo e pergunta em quais desses candidatos, se a eleição fosse hoje, o senhor ou a senhora votaria. Neste caso, o juiz Odilon de Oliveira ganhou maior empatia por parte do eleitor. Ele aparece com 30% das intenções de voto, enquanto o André Putinelli aparece em segundo lugar com 23%. E em terceiro lugar aparece o atual governador Reinaldo Azambuja com 9% da preferência do eleitorado. Adilson, nós temos dois cenários. O primeiro cenário é da espontânea e o segundo da estimulada. Levando em consideração que a pesquisa tem 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos, como é que a gente avalia o fato do André Putinelli ter 12%, Odilon 10% e Azambuja 5%? Como é que a gente pode avaliar esse cenário na sua avaliação, pela experiência que tem, que já lidou com pesquisa e lida com pesquisa constantemente? Otávio, na espontânea, a gente chama em tese, chama-se do voto consolidado, né? Porque vem na mente do eleitor, o que ele tem na cabeça dele no momento. Você pergunta de impacto, em quem que você vai para governador? Pum, ele responde na lata. Pega o cara de impacto. Ali. Exatamente. Surpresa. A mesma coisa quando o passageiro pega um táxi e começa a falar sobre política. Aí eu voto em fulano, voto em ciclano. Não é isso? Voto consolidado. Exato, voto consolidado. E o André aqui, ele tem, numericamente, né, ele está com 2 pontos percentuais à frente do Dr. Odilon, até porque ele já foi 2 vezes prefeito de Campo Grande, foi governador, então ele fica na mente do subconsciente do eleitor. Não tem muita surpresa, né? Muita novidade. Novidade seria o Odilon?
A novidade seria o Odilon. Com esse percentual. Exatamente. Agora, você pega... Posso pular para estimulada, não? Pode, vamos. Até porque aqui, vamos voltar nesse ponto novamente. Uhum. Pelo número da margem de erro de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos... Estão empatados? Aqui se vê que uma eleição equilibrada. Seria hoje, se a eleição fosse hoje, se for por base só na espontânea... André e o Odilon empataram em primeiro lugar. Exato. Não. Aqui você também tem que levar em consideração o Reinaldo. Ele tá com 5, né? 5%. Ele está dentro do jogo. Está dentro do jogo. Dentro da espontânea. A única coisa que me pareceu aqui, assim, fora do que se imagina, o governador Reinaldo Azambuja, ele foi eleito governador muito pelo bom desempenho que teve na eleição em Campo Grande. E aí ele aparece com uma margem muito pequena, pelo menos neste momento, nesse cenário. Isso também não é o eleitor não teria dado aí alguma resposta para ele? Ô, governador, você não fez nada. Exatamente, tem isso, né? E a gente conversa, como a gente conversa muito, eu conversei esse dia atrás com o governador por quase uma hora, eu fui visitá-lo. Eles têm essa consciência de Campo Grande. Essa pesquisa seria um retrato do momento. Sim, ele representa o momento, né? E é até uma coisa, só que existe uma curiosidade, chama-se máquina, né? Isso pode mudar. Pode mudar. A gente vê que pesquisa exatamente, no momento. Porque ele, por exemplo, ele está buscando o apoio do Zé Montrade, o prefeito. O prefeito está fazendo alguma coisa hoje para o Campo Grande por causa do governo. O governo, eu estou fazendo. O Reinaldo seria hoje o segundo prefeito de Campo Grande, né? Só que isso não aparece. Ele vai cobrar isso, né? Durante a campanha, vai mostrar. A minha estratégia é mostrar o que estou fazendo. O André, eu tenho que mostrar. Isso. Entendeu? O André fala, eu tenho que mostrar. O Odilon tem um discurso de novo. O Odilon tem um discurso de novo. E dia atrás, conversando com... Até vou citar... Não, eu primeiro não citar o nome. Não tem problema. De um grande político brasileiro, que foi, né? Um grande político brasileiro, ele fala assim: opinião não ganha eleição em Mato Grosso do Sul. Opinião não ganha eleição em Mato Grosso do Sul. Não ganha. Aqui o cara... porque ele era homem de opinião, de repercussão, grande repercussão nacional. Opinião ganha eleição em São Paulo, onde o eleitor é mais politizado. Delfim Neto era eleito deputado federal em quantos mandatos? Nossa. Sabe, na base de opinião. Entendeu? Ele não precisava ficar aí ralando nos bairros, nas favelas, fazendo campanha. Não precisava disso. Gastando sola de sapato. Não, era opinião. A opinião dele tinha peso. Certo? E aqui, o grande problema do doutor Odilon eu acho que é um grande amigo meu de 30 anos. Né? Eu sempre frequentei a casa dele, sempre estou lá, sempre jantando com ele. O que falta para ele é uma base de sustentação política. Você sem apoio, sem grupo político, você não vai muito longe, não. Entendeu? Isso já aconteceu, lógico, algumas eleições aconteceram isso. Teve a eleição atípica de 2012 com o Bernal sendo eleito sem uma base de sustentação. E aí você vê depois o Strade, que era repudiado, voltou com ele, com o Marcos Strade, né? É verdade. O ex-governador André Putinelli foi preso, sendo processado, sendo acusado. Usou tornozeleira. Usou tornozeleira. E aparece liderando a pesquisa. E aparece também aí, você entendeu? É o fenômeno Lula. É o fenômeno. Você vê o ex-presidente Lula, por exemplo, ele está para ser preso, foi condenado e está também liderando as pesquisas, sabe? Agora, se você quiser partir para a estimulada... Vamos para a estimulada. Porque a estimulada, eu acho que a estimulada, geralmente, é a pesquisa que deve melhor ser avaliada, vamos dizer, né? Porque você... É espontâneo, por exemplo, eu falei para você, que seria mais vezes, em tese, um voto consolidado, né? Isso. Então, aí o número de indecisos é muito grande. Exatamente. 51% nessa pesquisa. Eu tenho os dados aqui. Isso, 51% não responderam ou não souberam responder. Você vê que a indefinição ela é total. É total. O cenário está aberto. Agora, quando você estimula o eleitor a indicar alguém, aí é a intenção. Eu tenho intenção de votar em fulano, né? Você estimula, opa, qual desses nomes que o senhor vota, vai escolher. Exatamente. Esse aqui, não é? E na estimulada, para mim, tem dois nomes aqui, para mim, que tem que estar fora do contexto, no cenário de hoje. No cenário de hoje, Otávio, eu não vejo, porque o Nelsinho Trade. Ele aparece com 7%. O Nelsinho Trade, em nenhum momento se cogita em ser... E nem ele se posiciona, né? Não tem. Já está acertado, já. Ele, ontem, inclusive, ele candidato ao Senado. Ele esteve almoçando com a gente ontem. Ele é candidato ao Senado na chapa do Azambuja. Do Reinaldo Azambuja. Sabe? Ele é candidato a senador.
Significa Então, que esses 7% aqui do Nelson Trade podem migrar para o Reinaldo Azambuja? pode, eu não vou dizer todos, né? Até porque esses 7%, o eleitor que escolheu o Nelson aqui na estimulada, Aham. você pode ter certeza que mais uns 30% do eleitor que vota para o Senado já sabe, mas ele não é candidato a governador, eu voto ele para o senador. Por isso talvez ele teve uma margem muito pequena, tem inclusive de 7%, né? Isso. E o outro, o Ricardo Ayashi. Ele não tem essas, nas conversas pelo menos, né, que a gente tem com ele, ele não tem a pretensão de disputar o governo. Mas colocam o nome do Ricardo Ayashi muito forte, Adilson, como um bom nome para vice. É bom não para vice. Isso sim. Isso coloca Pode um bom... fazer a diferença? Pode. Pode sim. Eu não vou dizer tanto, né? Que o vice hoje, ele... Eleitoralmente, hoje você pode ver que o vice hoje não representa muito. Né? Ele representa para somar, entendeu? É para fazer composição política, né? Mas o vice vem sendo muito importante em eleições como a do presidente, inclusive para prefeito aqui de Campo Grande, né? Da Assim, prefeita? as pessoas deveriam pelo menos prestar mais um pouco mais de atenção, porque Sim, mas eles assumem geralmente às vezes, se faz seu vice, talvez nessa né? eleição. Por exemplo, se o Michel Temer o presidente Michel Temer, um homem que não tinha voto para presidente nunca, né? Nunca teve, né? Nunca Densidade teve. eleitoral para O presidência. que é a importância do vice? É a composição política, fazer aliança. Isso soma. Porque o que vai fazer a diferença é o partido que indicou o vice. Esse peso político no caso e eleitoral. do PSB aqui, a gente está sabendo também que o PSB deve se fortalecer nos próximos dias com algumas filiações novas de políticos importantes aqui no Mato Grosso do Sul. Sim, e tem isso também, e tem também o risco do PSB perder duas importantes lideranças, porque eles estão essa semana. Hoje é Terça-feira. Só me engano, é hoje. Dia 27. É hoje, tem só para conferir. O ex-prefeito de Dourados, o Maurício Auete, ele que está, inclusive, negociando com a direção nacional do PSB, entendeu? Eles querem a liberdade de escolher quem apoiar para o governo do estado aqui em Mato Grosso do Sul. Ele quer ter essa liberdade, porque eles não querem ficar amarrados, porque o PSB hoje, em nível nacional, se não me engano... Tem uma tendência com o PDT, né? Exatamente, é isso mesmo. Inclusive, já pegando carona nisso, Lucas, o Ricardo Ayashi, para o pessoal do PDT, seria um bom nome, por exemplo, do Dr. Odilon, como vice do Odilon. Exatamente. Exatamente. É. Não é um fato consolidado, não é. Não. É um exercício da política. Só que o PSB, se dependesse dessas duas lideranças, Otávio, essas duas lideranças, o deputado Barbosinha, o ex-prefeito de Dourados, eles sempre tiveram um vínculo, né, muito forte com o André Putinelli. Isso. Mas o Barbosinha também tem um vínculo forte com o Renato Azambuja. Na entrevista que o Barbosinha concedeu a nós aqui, ficou muito claro que a tendência dele é de apoiar. Ele fala, eu não posso nunca deixar de lado a fato de eu ter sido secretário. Talvez o maior tempo em que ele teve o maior nível de protagonismo que ele teve durante a carreira política dele foi enquanto ele foi secretário de segurança, né? E eu acho que ele quis deixar isso muito claro aqui, inclusive na entrevista, que essa gratidão dele pode superar qualquer outra aliança política que ele já tenha feito na vida dele. É isso mesmo. É isso então, eu nem ia que, falar em termos de gratidão, eu ia falar em geralmente de questão de posição política, né? Por que eles querem liberdade para apoiar? Escolher o governo. Eles querem escolher o Reinaldo Azambuja. O PSB. O PSB não. Essas duas lideranças. As lideranças do PSB. Estou falando, como eu falei do liderança, o Murilo Zauíte e o deputado Barbosinha. Adilson, deixa eu te fazer uma provocação aqui. A gente vê o Azambuja, o governador Reinaldo Azambuja, perdendo num primeiro momento, nesta pesquisa do Vox Populi, perdendo aqui em Campo Grande, esses números são da capital, porque no interior, tanto o André Putinelli, quanto o juiz Odilon, quanto o próprio governador estão caminhando e conversando com lideranças. Mas na capital, o governador teve 3 anos e 3 meses e aparece perdendo para dois candidatos que estão bem à frente dele. Como é que você avalia esse mau desempenho? Você acredita que a partir de agora o governador vai melhorar a sua comunicação e, se melhorar, vai reverter isso? Tem essa possibilidade? Ou você acha que esse anúncio já gera um prejuízo muito grande político? Eu acho que o governador Reinaldo Azambuja, na eleição passada, ele só anunciou a candidatura dele foi em junho, salvo engano meu.
Tava Ele lá vai atrás. deixando para a última hora, ele vai deixando, avaliando deixar pra última cenário. hora. É a estratégia dele, né? É a estratégia dele. E como esse que representa o momento, a pesquisa, ele deve pegar essa pesquisa e dizer, estou mal. Não é isso? Bem, ele não está. Não estou bem. Não dá para dizer que tá bem. Agora também não é novidade. O André Putinelli está na frente. Ela foi prefeito 2 vezes de Campo Grande. E a pesquisa é feita em Campo Grande. Exatamente. 31 bairros da capital. Feita em Campo Grande. Foi prefeito 2 vezes aqui. O doutor Dilon representa hoje, vamos dizer assim, entre aspas, o novo. É o novo da política, né? É uma pessoa que vem com discurso de combate à corrupção. É o homem que colocou os grandes líderes de organizações criminosas na cadeia. Mas mesmo assim, eu acho, tá? Eu acho que o governador, ele vai colocar o seu time ainda, como as convenções foram jogadas lá para julho, agosto, coisa assim, 15 de agosto começa a campanha, Isso. E vão esperar ainda, viu? E Porque ele está agregando partidos por aqui. Ele falou para você, se você não tiver time, hoje, você não ganha eleição. Tem que ter time, não é isso? Está faltando isso para o doutor Odilon. Isso está falando para o doutor Dilon. O desempenho dele aqui é pessoal. Mas É o desempenho pessoal. em compensação, Adilson, Agora, não tem, ele tem aqui o doutor Dilon, ele tem que ter um mérito dele. Esse desempenho é dele, pessoal. Não é a história dele, né? Grupos políticos. Exatamente, empurrar para o grupo É a político. construção de uma história que o levou a ter 30%. Imagina se ele tivesse um grupo político forte por trás dele. Seria muito maior o desempenho dele aqui. Muito maior. Um outro fato que pesa favoravelmente ao doutor Odilon de Oliveira em Campo Grande, a pesquisa FIEMES Vox Populi, Adilson, caros ouvintes, também avaliou os nomes dos políticos apresentados. Na estimulada, 71% dos entrevistados avaliaram o juiz Odilon de Oliveira como positiva. Olha Muito esse bom. número, Adilson. Esse número ele é importante também. Excelente. Esse que é o desempenho pessoal dele. É porque as pessoas não avaliam o juiz Odilon enquanto político, porque ele nunca foi, né? As É, pessoas avaliam o juiz Odilon enquanto juiz. Vamos aos dados agora de André Putinelli. 33% avaliaram como positiva. E, no caso do governador Reinaldo Azambuja, 24%. Ou seja, André Putinelli tem, teoricamente aqui, como positivo, 33%. Reinaldo Azambuja tem 24%. A Putinelli estaria sendo melhor avaliado, inclusive, que o Reinaldo Azambuja. Melhor avaliado, sabe? Menos avaliado do que o juiz Odilon, todos os dois. Sim, né? porque, vamos aqui, o doutor Odilon aqui, o juiz Odilon, ele nem é político. Ele está entrando na política agora. O povo não vê ele como político, vê como juiz, né? É um juiz que vem com o salvador da pátria, vamos dizer assim, não é isso? Isso. E tem muita gente fazendo discurso contra isso, inclusive. Exatamente, o salvador da pátria, sabe? Só que mesmo assim, Otávio, você tem que tomar cuidado que ele hoje, com esses números de 30%, ele teria hoje, doutor Odilon, em Campo Grande, em torno de 180 mil votos. Hoje. Ele sairia de Campo Grande hoje, em tese. Com esse número de 30% dos votos válidos. Dos votos válidos, Isso. tá? Eu estou falando, eu fiz nome arredondado, tá? Tá. Mesma coisa aqui, Em torno o de André 600 mil estaria eleitores, com... né? Hã? Em torno de 600 mil Isso. eleitores na capital. Pela biometria, deu mais de 600 mil eleitores. Vamos dizer assim, porque tem muita abstenção. Sim, Vamos colocar aí, arredondado, 600 mil. E o André com 120 mil, sabe, eleitores. Mas só que aqui, pela margem de erro, mostra que essa liderança do doutor Odilon não é uma liderança consolidada e confortável. Exatamente. Aqui, 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos, haver um empate técnico aqui. Não sei se você concordaria comigo. Concordo com você. A diferença é muito pequena. Hã? A diferença é muito pequena. A diferença é pequena. Isso Qualquer nesse um dos cenário. dois poderiam, né, ser na frente. Isso. Entendeu? Isso. Qualquer um dos dois. É uma situação aqui ainda... Agora o doutor Dilon tem que ver como que é o desempenho dele no interior. Porque se ele sair com uma margem boa em Campo Grande, isso ajuda, hein? Para você tirar no interior, isso aí é complicado. difícil. É difícil. 9h24, Lucas, nós vamos... Adilson, voltando a falar de político, o Lucas tem uma colocação importante para fazer. Não, porque uma das possibilidades que vem sendo comentadas, inclusive foi comentada em tom de suspense um pouco pelo governador, é a possibilidade de uma aliança entre MDB e PSDB, com o MDB compondo uma chapa, enfim, com o governador Azambuja continuando sendo candidato à reeleição, e eles se concatenariam contra o juiz Odilon, que vem aí, essa pesquisa mostrou mais uma vez que ele está na frente, mesmo com essa margem flexível, né, de 4 pontos percentuais.
Isso pode mudar? Você acha que essa pesquisa, inclusive, enfraquece essa tese, já que o ex-governador está bem na frente? Em política, tudo é possível, né? E não tem aquele ditado, Já né? dizia o A Mercadante, política, né? O Mercadante o foi dinamismo da flagrado no áudio política, cara, falando isso. surpreende a gente. Às vezes em política não existe o impossível. Mas o governador, por ter a máquina na mão, como eu disse aqui agora anteriormente, essa máquina não foi colocada ainda, né? Não foi ligada ainda o motor dessa máquina. Tudo pode acontecer. Realmente, o governador, ele tendo uma conversa comigo, ele falou para mim que ele tem esse interesse pelo MDB. E você tem que ver também quais são as forças políticas que estão em torno dele. Ele fala, tá, que ele tem 55 prefeitos com ele. Isso. E também a base do MDB está com ele. A bancada estadual Lá na Assembleia Legislativa. está com ele. A exceção do deputado Paulo Silf, entendeu? Então, está com ele. A base está com ele. E ele acha interessante, inclusive, de abrir um espaço para o PMDB, até na chapa majoritária. Por isso Vice. que, Indicando Senado, vice, indicando o Senado. porque, inclusive, ele falou assim que numa reunião que ele teve com o PSDB, ele teria que... O partido precisava usar um pouco da inteligência. Se a prioridade é a reeleição do governador, tem que ter um pouco de inteligência de abrir mão das 2 vagas do Senado, se for o caso. Ele sacrificaria, né, os dois nomes do Eduardo PSDB. Rido, Marcelo Miglioli e o próprio Geraldo. E o próprio Geraldo Rezende, isso. que é um pré-candidato também. Então isso ele tem interesse, sabe? Porque isso mostra também que eles devem ter números guardados com eles, eles trabalham em centro de pesquisa. Hoje todos os políticos trabalham em centro de pesquisa. Uhum. Ele deve conhecer o desempenho dele em cada região, em cada município. Ele sabe disso. Só que se abre mão. Ele não é tão ignorante, né? Ele está acompanhando tudo isso. Quando você vê os movimentos, que em política é movimento. Você faz a leitura pelo movimento. Quando você vê esse movimento dele correndo atrás até do MDB, alguma coisa ele precisa ser feito, senão não ganha eleição, vamos dizer assim, né? E para ganhar eleição, se precisa unir forças. E aí, juntar essas forças aí. Você pega um MDB, um André Putinelli, que está conversando com todo mundo. Você acredita que André Putinelli abriria a mão, por exemplo, de uma candidatura ao governo para o Senado? Ele teria o mesmo apoio que tem para o governo? Ou ele acabaria caso ele se colocasse ele é um forte candidato de qualquer forma. Ao Senado também? Senado e ao governo, seja qual for. Ele não pode desprezar o ex-governador André Putinelli. Mesmo com todas as dificuldades que ele passando aí, né, que ele já passou e está passando, entendeu? Ele tem dessa força política, você não pode desprezar isso. Agora, muitas pessoas, inclusive dentro do MDB, ainda não tem aquela segurança. Ele é ou não é candidato? É sobre isso que a gente fala em instantes. São 9h31, estamos conversando com Adilson Trindade, editor de política do jornal Correio do Estado, nosso convidado hoje aqui na CBN, para avaliar a pesquisa da FIEMES e do Vox Populi. Nós vamos agora atualizar você sobre tudo que aconteceu no Brasil e no mundo na última meia hora no Repórter CBN, e em instantes nós voltamos para a gente finalizar aqui nosso papo com o Adilson, que está trabalhando. Adilson, dando sequência no nosso bate-papo, o juiz Odilon de Oliveira acabou de dar uma declaração com relação ao resultado da pesquisa Vox Populi, que o coloca com 30% aqui na capital, na pesquisa divulgada ontem na Estimulada. Ele disse que a liderança na pesquisa reflete a indignação popular da capital com a corrupção. Ele coloca essa frase aqui. A gente tem que lembrar também que, neste momento, na história política de Mato Grosso do Sul, nós temos um governador que também tem... Não é um governador que foi preso, mas tem um ex-governador que foi preso. E o governador Reinaldo Azambuja também esteve recentemente envolvido em escândalo, ganhou repercussão nacional, saiu no Fantástico, matéria, se ele sendo acusado, enfim, por empresários. E ele coloca a sua liderança como se a população estivesse bastante irritada com isso tudo e por isso dá a ele a liderança. Você acredita que a corrupção realmente esteja cansando o eleitor e possa realmente estar indicando que o Odilon é o caminho? Olha, sem dúvida nenhuma. A corrupção ela tem atingido a classe política de modo geral. Inclusive, quem não está envolvido acaba sendo atingido também, não é?
E por isso que eu falei, agora há pouco, nós estávamos conversando, o doutor Dilon, ele está aí nessa posição, está entrando na política agora, ele tem a fama de xerife, né? É o homem que colocou os barões do narcotráfico do Brasil na cadeia, os grandes líderes de organizações criminosas na cadeia. E, sem dúvida nenhuma, eu não tiro a razão dele, não. Eu acho que ele está correto, que a indignação da população com a corrupção é muito grande. Mas, mesmo assim, você tem que ver que muitas dessas lideranças políticas, inclusive, que foram condenadas, estão sendo investigadas ou foram denunciadas, ainda estão na disputa. Exatamente. Não podemos desprezar, mas aqui em Campo Grande, embora o doutor Dilon esteja com 30%, entendeu? Não é e contra 23, não é uma margem folgada. Contra o 23 do Putinelli e 9 do Azambuja. Inclusive, estou fazendo a comparação com o André, porque por causa da margem de erro, aqui está um empate técnico com o André Putinelli, entendeu? Capital. E nós temos que ver também, porque a criminalização da política, né, Otávio? E a criminalização da política, isso também está mexendo muito. O eleitor fica com a cabeça, né? Que hoje tudo se fala que todo político é criminoso. Todo político é ladrão, todo político é bandido. Todo político é... Exatamente. E às vezes não é assim, temos bons políticos também. Sim, não pode colocar todo mundo no balaio, né? Não podemos, de jeito nenhum. E aqui, a questão, por exemplo, nós temos aqui o André, salvo engano, mas nem denunciado, ele foi até inquérito ainda. Sim, ele veio aqui e disse inquérito policial. Tanto ele quanto o Azambuja. O Azambuja também disse. O Azambuja também está sendo investigado. O Nelsinho está sendo investigado. Vamos resumir, Adilson. São todos ficha limpa. Em tese, sim. Em tese, são todos ficha limpa. Né? Apesar de todas as acusações, são todos ficha limpa. Tanto que se coloca, se posta como pré-candidato. Por isso que se fala, inclusive, da criminalização da política. Hoje, que muitos estão criminalizando a política. E realmente também concordo, sabe? Aproveita para criminalizar a política também. A questão é que uma denúncia do MP, uma abertura do inquérito, uma acusação que é aceita pela justiça já se torna, na consciência das pessoas, um indicativo de que a pessoa... O consciente coletivo está tão massacrado por notícias ruins que qualquer denúncia que tenha, você vê, de onde venha, já criminaliza. O MP, por exemplo, de Ministério Público, né? Eu sempre... Lógico, nós não estamos aqui apoiando político corrupto, nada disso. Nós tem que combater mesmo, né? Claro. Quem for corrupto tem que ir para cadeia mesmo. Apesar que tá difícil no Brasil, né? Mas está tendo muito abuso também nas denúncias. Você vê, por exemplo, a Coffee Blake. A Coffee Blake mexeu com o rapaz com Campo Grande. E de repente vira nada. Não, aliás, não passou, a denúncia não passou na primeira fase, nem sequer. Foi analisado o mérito, se o cara, se os denunciados eram culpado ou inocente. Exatamente. Não, e o estrago? Não tinha fundamento nenhum. E o estrago que foi feito? Foi o estrago, afetou muitos políticos, vereadores não foram reeleitos. Exatamente. Não é isso? É preciso ter cuidado, Campo Grande passou por pior fado, sabe? Porque houve uma crise, uma instabilidade política e administrativa. Era um prefeito, tinha a Câmara como inimiga e a Câmara tinha o prefeito como inimigo. Né? Era complicado. Mexeu com a vida de muita gente. Mexeu com a vida da cidade. Adilson, eu quero agora, para a gente finalizar, eu sei que você está em busca de informação, de notícia, mas tirou seu tempo para vir aqui. André Putinelli ganhou fama há um tempo atrás aí por, na última hora, desistir de disputar o governo. Você acredita que André Putinelli possa desistir da disputa do governo e disputar o Senado, na sua avaliação como profissional jornalista? Olha, nessa conversa que eu tive com ele, quarta-feira, ele almoçou com a gente. Nós almoçamos quarta-feira passada. Ele estava muito animado. Não estava com cara de quem vai amarelar? Não quer amarelar. Ele disse que não vai amarelar. Ele disse para você? Não vai amarelar. Desta vez, não vai. Ele está determinado, ele está... A gente sente no André uma coisa, que ele está com uma gana, sabe? Parece que, não vou dizer assim, raivoso. Ele está sofrendo muito porque ele passou. Não com ele. Ele está sofrendo porque aconteceu com ele, mas ele está sofrendo muito porque aconteceu com o filho dele. Isso mexeu com ele. Entendi. Mexeu com o brilho dele. Ele quer partir para o confronto, vai para o enfrentamento mesmo. Isso se mostra, pelo menos, tanto é que ele está andando. Né? Nós estamos diante de uma eleição que vai ser bastante disputada, Adilson. Vai ser uma eleição equilibrada, viu? Não vai ser uma eleição assim que é diferente da eleição de 2014,
que mês de março, até meio de... Olha, até quando começou a campanha, ninguém poderia imaginar que o Delcy ia perder a eleição. Surpresa, né? Não, a eleição ganha. E ninguém poderia imaginar que o Reinaldo Azambuja ia para o segundo turno. Tava todo mundo falando que o Reinaldo... Aliás, quem que era? Era o Delcídio. E o Nelsinho para o segundo turno. E de repente foi Reinaldo e Delcídio. E Reinaldo foi feito... Eu fui testemunho, inclusive, que o Reinaldo, inclusive, das conversas, para o Reinaldo apoiar o Nelsinho no segundo turno. Eis que surge Reinaldo Azambuja para o segundo turno e vence Delcídio do Amaral. E ganha a eleição. E agora está sendo testado, está passando sobre a avaliação do eleitor da capital. A FIEMES vai divulgar hoje também, Adilson, a pesquisa para o Senado da República e amanhã divulga para a presidência. Ou seja, é um primeiro termômetro importante. Nós estamos diante de uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, que encomendou ao Instituto Vox Populi. A pesquisa que pela primeira vez dá uma movimentada importante no cenário político da capital de Mato Grosso do Sul, mas é uma notícia, Adilson, que ganha o Estado, né? Lógico. Até porque não é desprezível esses 30% para o doutor Dilon, para quem está entrando na política, né? Número fortíssimo, né? Fortíssimo. Para quem está começando na política, é um número forte. Esse aqui, como eu falei, essa intenção de apoio à candidatura dele, ou à pré-candidatura dele, é o desempenho pessoal dele. 71%. É desempenho pessoal dele, não é um desempenho partidário. Resumindo, é o que menos tem rejeição. O que menos tem rejeição. Isso em pesquisa também indica ajuda. muito, Agora né? tem que ver se ele vai ter fôlego, né? Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. De repente tenha, né? Porque em política tudo pode surgir surpresa, né? Eu lembro da eleição de 2012. Quem imaginava que o Bernal ia ganhar a eleição em Campo Grande? E quem imaginava que Reinaldo Azambuja, por exemplo, pudesse ter aquele desempenho que ali o levou na eleição seguinte, por exemplo, a ganhar o governo do Estado, né? Exatamente. Campo Grande ajudou o Reinaldo a se tornar governador. Ajudou. E agora, exatamente, você tem razão. Em 2012. Agora, exatamente. Credenciou o Reinaldo Azambuja a se tornar governador do Estado. Porém, agora Campo Grande diz a ele... Não. Diz a ele o seguinte, só 5% dos eleitores na espontânea disseram que votariam nele. Ele está mal em Campo Grande, a pesquisa mostra isso, esse é um ponto. Juiz Odilon de Oliveira, na espontânea, não está tão bem, mas na espontânea, quem vence é Putinelli com 12%, quem está na frente. Esse negócio da espontânea aqui, Otávio, o cuidado que não está tão bem, não está bem, aqui, espontânea, ele você tem que fazer uma análise meio diferente um pouquinho da estimulada, né? Aqui, como você, o primeiro nome que aparece... Quem que é o nome mais conhecido político? O André. Tem obrigação, Adilson. Tem obrigação de estar na frente. Não tem como ele estar em terceiro. Né? E aqui se mostra também aqui os 13 que estão no jogo. Na espontânea. Exatamente. Se for pela margem de erro, exatamente. Vocês estão no jogo. No mesmo patamar. No mesmo patamar. Né? E vamos aguardar então os próximos capítulos. Nós queremos, Adilson, agradecer imensamente a sua gentileza de ter vindo aqui, conversado conosco, feito essa avaliação da pesquisa da FIEMES do Vox Populi. Eu volto a repetir, porque isso é importante, essa pesquisa ela foi registrada pelo Vox Populi na Justiça Eleitoral, sob o número 09120/2018, no dia 16 de março, e a pesquisa foi feita nos dias de 17 a 21 de março, com 500 pessoas com 16 anos de idade ou mais, em 31 bairros de Campo Grande. A margem de erro é de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%. Adilson Trindade, editor de política do jornal Correio do Estado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir falar conosco. Eu que agradeço, Otávio, por estar aqui. Eu agradeço o doutor Rosário também, que ligou ontem à noite para mim, me convidando a participar do programa. Tá? Estou à disposição de vocês. Volte mais vezes. Volto sim, tá bom? Pode contar com a gente. Obrigado por tudo. Viu? Nós agradecemos você.